Fala, gente, vamos continuar nossas aulas aqui, certo? E a gente vai ver hoje a continuação da aula passada, que é só a gente fazer a estilização aqui da nossa table, para a gente finalizar essa etapa. Então hoje vai ser uma aulinha bem curtinha, mas hoje eu tenho um recado interessante para dar para vocês, que é a questão de a gente vai fazer um curso de React, certo? Focado apenas em React mesmo. A gente viu que, como a gente está falando de React junto aqui com o Firebase, e o Firebase é o foco do curso, né? A gente está passando por algumas coisas que a gente não está explicando tão bem. Então a gente vai fazer um curso especialmente só para React. E espero que vocês fiquem interessados aí nessa dinâmica aí de a gente estar falando mais a fundo do assunto. E a gente está com pretensão também de lançar outros cursos, que nem é o de Grafana, que é uma ferramenta que a gente está usando lá na empresa, e o Styled Components e outras coisas que a gente está trazendo aí mais para o futuro, certo? A gente ainda não conseguiu chegar naquela meta de 3 vídeos por semana, mas já já a gente está conseguindo aí. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo e vamos lá para o nosso vídeo sem enrolação, certo? Inicialmente, né, a gente vai fazer a classe da nossa plans page, né, que é o componente todo, né, e no caso aqui ele está com a classe aqui que ainda é lá do app. Então, se a gente coloca aqui no nosso padrão que a gente está utilizando, né, que é a gente colocar o nome do componente aqui como o nome da classe, então a gente vai colocar aqui como plans page, certo? Em kebab case, que é aquele tracinho ali, e aí a gente vai colocar um sufixo aqui que é o container. E pode ser que eu queira colocar outras classes aqui com esse mesmo prefixo, né, de plans page. Então eu vou colocar esse container aqui como sufixo, que é para a gente especificar, né? E esse sufixo container, né, significa que ele vai ser um componente que vai englobar outros componentes. É simplesmente isso. Então a gente vai logo em seguida aqui descomentar aqui a nossa página CSS, né? Tirar aqui essa parte container from e colocar .css aqui no final, né? Que é para a gente ter importação da nossa página CSS. Prontinho. E vejo que aqui, depois que a gente salvou, né, ele já desformatou aqui, né, a página, tirou a formatação, porque ela estava com a formatação ainda lá do app, né? Então a gente vem aqui no nosso styles, então a gente vai importar a nossa classe aqui, plans page, traço container, né? Perfeito. E aí, primeiramente, eu vou colocar aqui um display flex. E é bem interessante a gente ver essa questão do display flex. Eu vou até dar um curso só sobre ele, uma aula avulsa, porque display flex hoje em dia ele é um dos dois formatadores que estão mais populares, que é o display flex e o layout grid, né? Então eu vou tentar dar uma aulinha para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre ele, mas o display flex nada mais é do que uma forma da gente layoutar aqui a nossa página, né? Com um design flex aqui, digamos assim, que a gente chama, né? Diferente do grid, né? Design grid que a gente utiliza também, mas o flex ele tem uma lógica diferente ali. Então a gente depois vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, se vocês colocarem aqui display flex, vocês vão ver que ele já vai trazer aqui o conteúdo aqui para lateral. A gente precisa colocar uma propriedade aqui nele que é o flex direction column. E aí ele já vai trazer para baixo, vai ficar aqui mais ou menos, né? E aí a gente vai colocar aqui também justify content center. E aí o justify content center ele vai centralizar aqui horizontalmente, vocês vão reparar isso agora. E vocês vão colocar também o Align Center aqui para ele centralizar verticalmente, certo? E aí, se a gente colocasse aqui um ref, tipo sem VH, já já eu explico o que é esse VH, né? Ele iria lá para o centro da página, né? Porque o Justify Content ele está centralizando horizontalmente, certo? Mas como a gente não tem altura, aí ele vai colar lá em cima mesmo, certo? Aí o VH, no caso aqui, né, que nem eu tinha falado, ele é uma unidade proporcional de medida, certo? Ele está querendo dizer aqui que ele tem uma medida 100% do valor da altura aqui do viewport. O que é o viewport? É todo o comprimento, né, da área de visualização aqui que a interface tem, certo? Então é proporcional. Se a área de visualização tem menos comprimento, então é uma porcentagem menor, né, da área de visualização, né? Então é uma forma de a gente colocar uma medida proporcional. A gente tem o VH, que é o View Height, que ele pega a altura, e tem o VW, né, que é o View Width, que ele vai pegar a largura, certo? A gente não vai utilizar ele aqui, vou tirar ele aqui, e a gente já vai passar aqui para o nosso componente aqui de table, né? Nosso plans table. E aqui no nosso plans table,
a gente tem a tabela, a gente tem o TR, né? E a gente tem outro TR aqui. Esse TR aqui é o do header e esse aqui é o do body. Então a gente vai começar aqui colocando nossas classes. Vou colocar aqui a classe plans table, né? A gente vai começar colocando sempre o nosso prefixo, o nome do componente. E aqui vai ser container, né? Porque ele está contendo outros componentes. E eu vou colocar aqui class name plans table. Esse aqui é o header. E aqui class name plans table body, né? Vendo aqui a nossa lógica de padrão, que é sempre colocar o prefixo como nome do componente e um sufixo que identifica o que ele é, né? Que container, header, body. Perfeito. Certo? Então a gente salva aqui. Eu já tinha tirado a importação aqui dessa página na outra aula. E aí a gente vai começar aqui a colocar nossas classes. Então, plans, table. Eu vou começar pelo header. Certo? E aí eu vou colocar aqui para iniciar um background color, uma cor que a gente costuma utilizar aqui na empresa, que é o 0832 3D, certo? E aí a gente fica mais ou menos assim, nosso header, e aí a gente coloca também um color, um color white. Prontinho, perfeito. E aí, gente, a gente também vai colocar a nossa classe aqui do... Eu vou só pegar aqui essa importação aqui da classe, já vou colocar aqui o nosso body. E o nosso body aqui eu vou colocar um background color, mais baseado em gray. E aí, quando eu passo o mouse aqui em cima, né, ele vai me trazer essa paletazinha de cores. Eu vou diminuir aqui a saturação até uma que eu ache adequado. Vou salvar só para ele ficar aqui com um leve destaque aqui nas linhas, né, bem clarinho mesmo. Acho que dá até para escurecer um pouquinho mais. Vou colocar aqui 34, perfeito. E prontinho, perfeito, certo? E aí a gente vai também fazer a nossa parte de container, né? Então, colocar aqui o plans table container, né? E aí a gente vai começar colocando um if aqui nele. E aqui que entra aquela parte lá do que eu tinha falado da medida proporcional. A gente vai colocar o VW, que é o view width, certo? Que ele vai pegar uma porcentagem aqui da largura, no caso 80% da largura, né? E como o componente está centralizado, ele fica dessa forma. E a gente vai colocar uma outra propriedade aqui, que é o border spacing, que no caso aqui a tabela ela tem por padrão, né? Opa, deixa eu ver o que eu saí aqui, spacing. E ela tem por padrão essas separações. Eu vou colocar 0 porque eu não gosto muito dessas separações. Prontinho, fica dessa forma. E a gente coloca também, para finalizar aqui, um margem 20 pixels, que aí vai dar um espaço aqui entre os componentes. E por fim, a gente vai colocar um border radius. Eu gosto de fazer uma brincadeira que é assim, border radius 18,0, que é para ele ficar com uma borda arredondada aqui e outra reta aqui. Mas veja que ele não pegou, né, por conta de que esse border radius está sendo aplicado na tabela, no container da tabela. E o filho dele tem borda reta. Então, provavelmente a tabela que ela está com a borda arredondada, mas ela não corta o filho, né? Então, uma forma que eu posso ajustar isso aqui é colocando o overflow hidden, e aí ele vai fazer uma espécie de máscara, né? E aí ele vai cortar aqui, para mim, essa bordinha aqui, e essa daqui, ficando com esse design aqui de arredondado, reto, certo? Perfeito. Então, vai ficar mais ou menos assim a nossa tabela. Essa aula era mais para a gente só formatar um pouquinho melhor ela aqui, para ela ficar um pouquinho mais bonita, né? Um pouquinho menos xoxinha, né? Que nem ela estava. E aí ela vai acabar ficando aqui meio jogada ainda na pasta, né? Sozinha, porque essa página aqui depois ela vai ter mais coisa, né? Ela vai ter aqui header, navbar, outras coisas aqui, né? Então, por enquanto, a gente só ajeitou o estilo dela. E é isso que a gente vai ver nessa aula aqui. Foi uma aula bem rapidinha, mas a gente ressalta aqui que, caso vocês estejam querendo ver um pouquinho mais desse conteúdo aqui de estilização, esperem aí para acompanhar a nossa aula de React, né? A gente vai estar se aprofundando bem mais nesse conteúdo. E a gente vai estar mostrando aí para vocês cada vez mais tecnologias que ajudem a vocês a virarem profissionais cada vez melhores, certo? Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like aí, comentem, compartilhem o canal e se inscrevam. Logo, logo a gente vai estar postando bem mais. Valeu!